Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª videoaula do nosso curso de Java básico, ok? Então na nossa última videoaula aí a gente viu o que era uma classe, o que era um objeto, como criar essas classes, o que é um pacote, né? Para que serve um pacote, como criar classes dentro de pacote, como criar pacote. Agora, gente, a gente vai realmente aprender como que a gente configura um objeto, né? Que tipo de coisas que a gente pode programar para um objeto e tudo mais. E isso vai ser feito dentro das classes. Bom, um objeto ele tem estado e comportamento, ok? Então todo objeto ele tem um determinado estado. Tá? Esse estado é representado por variáveis. Então, por exemplo, o objeto bola ele está no estado parado. O objeto bola está no estado quicando, um exemplo. O objeto bola ele está num estado de diâmetro igual a 50 centímetros, ou seja, essa bola tem um diâmetro de 50 centímetros. Então esses são os estados, tá? Esses estados nós chamamos de atributos. Então todo objeto tem atributos, que é o que representa o estado dele, tá? Que são nada mais nada menos do que propriedades que esse objeto tem. Por exemplo, o objeto homem ou pessoa tem propriedades, tem cabelo, tem olhos, tem boca, tem nariz, braços, pernas. E a cada momento esses atributos eles podem estar em um determinado estado. Por exemplo, o braço de um ser humano em um determinado momento pode estar na posição abaixado e em um determinado momento pode estar na posição levantado. Então mudou essa posição desse atributo, mudou o estado do objeto, concorda? Um objeto com o braço levantado é diferente de um objeto com o braço abaixado. Então a gente sabe que um objeto mudou o seu estado quando seus atributos mudam. Não o atributo em si, mas o valor do atributo, ok? Como atributos são variáveis, a gente já aprendeu que toda variável ela tem um valor. Então quando o valor desse atributo muda, muda-se também o estado do objeto. Tá, ok? Muito bem. Então, isso são estados, tá? Atributos. Vamos representar aqui um exemplo? Se eu pegar a classe animal, tá? Nosso arquivo que a gente criou na última aula, e eu vou criar uma variável, tá? Para representar esse atributo. Todo atributo ele tem que estar no escopo da classe, já falamos sobre escopo, certo? Então, dentro da classe, eu já declaro aqui a variável, não dentro de um método. Então, eu vou declarar aqui, todo animal ele tem um nome. Esse nome vai ser representado por uma variável do tipo texto. Então, string nome. Perfeito, acabamos de criar um atributo para animal. Ótimo. Vamos criar mais um atributo para animal. Animal ele também tem um outro atributo do tipo numérico agora, que é idade, para saber qual é a idade do animal. Muito bem. Agora eu vou criar aqui um outro atributo do tipo booleano, boolean, cabelo. Tá? Aí eu pergunto a você, todo animal tem cabelo? Bom, a gente está criando uma classe chamada animal. Veja bem, todo animal possui cabelo? Não, né? Pois é. Aí é que está um detalhe interessante. Eu não posso colocar um atributo. Aí isso aqui, na verdade, na classe, na programação em si, pessoal, isso é permitido, tá? Eu posso fazer o que eu quiser. Agora, em projeto, né, você tem que evitar ao máximo possível ter problemas de projeto, né? Então você tem que ser o mais sensato possível na hora que você estiver projetando o seu objeto, porque para você não ter problema depois. Então aqui eu poderia criar cabelo sim ou não, ou seja, esse animal não tem cabelo, esse animal tem cabelo. Mas para que eu vou criar uma variável para dizer se um animal tem ou não cabelo, quando eu já posso criar um objeto com o cabelo ou sem o cabelo? E aí se não tem cabelo lá é porque ele não tem. E se tem cabelo é porque ele tem. Então isso é importante, você ter essa ciência, você ter esse concernimento. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas você ter o discernimento, pronto,
Essa é a palavra. Do que você está fazendo no seu objeto, tá ok? Então, olha só, cabelo pode ter objeto que tenha, pode ter animal que tenha e pode ter animal que não tenha. Ah, professor, mas como que eu vou saber? Mais para frente a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Então, por enquanto, simplesmente não coloque. Agora, todo animal tem um nome, todo animal tem uma idade, né? Todo animal nasceu um dia, dá para a gente saber qual é a idade, e todo animal tem um nome, é chamado por alguma coisa, né? Tudo tem um nome. Muito bem. Então, esses dois, por enquanto, eu vou deixar. Tá aqui, ó. Este é um objeto com seus atributos, ok? Através desses atributos eu consigo mudar o status, o estado dele. Ó. Se eu fizer isso aqui, pato, pronto, acabei de mudar o estado desse objeto. Vou mudar mais uma vez o estado desse objeto. Recebe 5. Então, é um pato com 5 anos. Poxa, que legal, bacana, né? E isso eu posso fazer em tempo de execução, ou seja, na hora que eu estiver executando o meu programa, eu consigo alterar esses valores aqui somente com o objeto. Tá? Aí é que tá. Você pode sim alterar o estado do objeto em tempo de execução, mas somente do objeto e não da classe. Se você declarou sua classe assim, sua classe é assim. Todo objeto que for criado vai ser criado baseado nisso, ok? E aí você tem que mudar quando ele for um objeto. Aí você muda. Nós já vamos ver isso mais para frente, tá? Mas o que você declarou na classe é como o objeto vai ser inicialmente, ok? Muito bem. Então, se você não quer definir nenhum valor, você deixa assim. Se você não quer definir nenhum valor, você deixa assim. Legal? Legal. Então, criamos aí dois atributos. Agora, vamos criar um comportamento para esse animal. Como eu disse, um comportamento é uma ação. É tudo que o objeto faz. Então, atributos é tudo que o objeto é e ações, tá? É tudo, e comportamento é tudo que um objeto faz, que são os métodos. Métodos é tudo que um objeto faz. Então, vamos criar aqui um método chamado todo animal, ele, o que eu posso dizer de uma ação de todo animal? Ele se locomove, concorda? Então, locomover, normalmente a gente escreve em forma de ação, tá? No infinitivo. Então, locomover é um método que o animal vai executar. Todo método ele é escrito da seguinte forma: ele tem um nome, tá ok? E abre e fecha parênteses. Abriu, fechou parênteses, ele vai ter um corpo. Abre e fecha chave. Pronto, já falamos sobre corpo, né? Já trabalhamos bem sobre isso daí. Então tá lá. Basicamente é assim que a gente escreve um método, tá? Só que está faltando uma diretivazinha aí que é importante para os métodos. Por quê? Um método, que é uma ação, ele pode executar algo e ficar por isso mesmo, ou ele pode executar algo e dar um retorno do que ele executou para o outro objeto que está utilizando ele. Ou seja, digamos que a ação desse método seja escrever na tela andar. Então ele vai escrever andar e pronto. Agora, digamos que além de escrever andar, ele precisa dizer para quem chamou essa ação dele o seguinte: olha, ok, está tudo certo, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Ou não deu certo o que eu tinha que fazer, algum problema aconteceu e eu não consegui fazer. Ok? Então, isso a gente chama de retorno. Então, quando um método ele retorna alguma coisa, eu tenho que escrever uma coisinha antes do nome do método. Quando ele não retorna nada, eu escrevo outra coisinha antes do método. Mas eu sempre tenho que escrever se ele vai ser passível de retornar alguma coisa ou não. Quando ele não é passível de retornar, eu simplesmente escrevo void. Pronto, está criado aí o nosso método agora. Tá ok? Opa, o método ele é void, ele é vazio, ou seja, ele vai executar alguma coisa. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou executar algo, tá? E pronto. Agora, se eu tiver um método além de locomover, um objeto ele
se comunica, tá? De alguma coisa. Então, comunicar, ele se comunica de alguma forma. Abre e fecha, ok? Bota o corpo do método. Legal. Agora está na hora de decidir que palavrinha vai vir aqui na frente. Esse cara, além de executar alguma coisa aqui nesse caso aqui, esse daqui ele também vai executar alguma coisa aqui, só que ele vai devolver, tá? Vai retornar alguma coisa para quem chamou ele. Eu preciso definir o que é que ele vai retornar. Ele vai retornar um texto, dizendo assim, olha, deu certo. Ele vai retornar um booleano, dizendo true. Tá? True significa que alguma coisa funcionou, né? False é alguma coisa falsa, que não deu certo, talvez. Enfim, isso é o critério que o programador vai decidir. Ah, não, ele vai devolver um número. Ah, é um cálculo que ele está fazendo, então depois que ele fez o cálculo, ele devolve o resultado. Enfim, você tem que definir o que é que ele vai devolver. Ele pode devolver até um próprio objeto, um objeto diferenciado, ou um objeto do mesmo tipo dele. Por exemplo, digamos que comunicar, ele vai devolver um objeto do tipo animal, tá? E aí a gente vai ver mais para frente que os objetos, eles são tipos, né? Então eu poderia fazer assim, ó, animal, ok? Ou escolher um outro objeto. Deixa eu voltar para cá. Onde eu estava? Aqui. Ou escolher um outro objeto para que ele retorne. Tá? Pode ser um outro objeto ou um outro tipo qualquer. Eu não quero que ele volte um animal, eu quero que ele volte um inteiro. Eu quero que ele volte um string, por exemplo. Digamos que nesse caso ele vai voltar um texto. Tá? Então olha só, está dando erro. Se a gente colocar aqui, ele vai dizer, ó, missing return statement. Está faltando um statement aqui, está faltando uma palavrinha, porque esse método está esperando que que ele mesmo retorne algo e nada está sendo retornado. Então eu venho aqui para o corpo e aí eu vou fazer o quê? Executar algo. E depois que eu executar algo, eu vou fazer o retorno. Então eu escrevo return. Return o quê? Vou retornar o número 5. Aí nós vamos ter um problema, porque olha só. Coloco aqui incompatible types. Int cannot be converted to string. Ou seja, eu estou retornando um inteiro quando o método se propôs a retornar um texto. Não, não, não. O retorno tem que ser do mesmo tipo. Ah, entendi. Então eu tenho que fazer assim. Escrever alguma coisa que eu quero retornar tem que ser texto, ok? E aí retornei. Se eu colocar inteiro aqui, aí tudo bem, eu posso retornar um inteiro. Então eu sempre retorno um objeto ou uma variável ou um tipo qualquer que seja do mesmo tipo que eu declarei o retorno do meu método, ok? Então isso é quando o método tem um retorno, tá? E aqui é quando ele não tem retorno, tá? Vamos ver como é que isso funciona na prática, só para a gente entender, né? Vamos lá. Então, já aprendemos o que é um método, já aprendemos que ele é a ação de um objeto, já vimos que ele pode ou não retornar um valor. No caso de void, ele não retorna, no caso de string, ele retorna. Então, só falta a gente aprender como chamar esse método e depois como passar parâmetros, tá? Porque um método também pode receber e passar parâmetros. E a gente já vai ver isso aí. Vamos lá. Bom, tá aqui meus métodos. Né? Já vimos em aulas anteriores que esses caras só são executados quando eles são chamados e tudo que ocorre dentro de um método fica dentro de um método. Tá? Ou seja, tudo que ocorrer aqui dentro, se eu criar uma variável aqui, tudo que eu fizer aqui, só é visível aqui dentro. Quando ele sair daqui, chegou no final da sua execução, ele volta para o fluxo padrão de código e esse método morre. Tá ok? Então vamos lá. Bom, já criamos. Vamos fazer a chamada desse método. Tá? Quem vai chamar esse método? Vai ser esse objeto aqui, que é a nossa método principal. Então, por que esse método aqui ele tem tudo esse public, esse static? Isso aqui a gente vai ver já já. Já falamos sobre o public. O public que está escrito aqui é a mesma explicação do public da classe. Tá? Só que esse public da classe ele deixa
a classe, o objeto em si público, e no caso desse public no método, ele vai deixar o método acessível ou não. Ou seja, se a classe está pública e o método está privado, é que eu não mostrei o privado, né? Quando não é público é privado, mas a classe não pode ser privada, tá? Somente métodos. Classes ou são públicas ou são outras coisas, menos privado. Privado não pode. Privado é no método ou nos atributos, ok? Muito bem. Então, se eu deixar assim, eu vou conseguir instanciar esse objeto, tá? Eu vou criar um objeto Java básico, normal, porém eu não vou conseguir utilizar esse método aqui, se eu deixar desse jeito. Agora, se eu deixar ele público, eu consigo instanciar o objeto e utilizar o método. A gente já vai ver agora como é que faz para utilizar método, tá? Então, esses dois aqui, ó, o estático eu falo mais para frente. Olha aqui o padrãozinho, ó, void, que a gente acabou de ver aqui. O void, para que serve? O nome do método. Aqui são parâmetros, que a gente já vai ver parâmetros, tá? Que nesse caso aqui não tem, tá? Mas tem o abre e fecha parênteses. E aqui o corpo, ó. Então é um método normal. Só que todo método chamado main, só pode ter um método chamado main nos objetos. Esse método main é o método principal, é o método de acesso, né? É o método inicial do programa, do seu programa. Então, quando o seu programa iniciar, ele vai procurar o método main. A classe que tiver o método main é conhecida como classe principal do seu projeto, tá? Então, tudo começa aqui, nesse main. Legal. Então, se tudo começa aqui, como a gente já viu anteriormente, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu objeto que eu acabei de criar. Tá? Acabei de criar, eu quero chamar esses métodos, vamos ver como é que funciona esse troço. Ok. Então, pessoal, para eu chamar, para eu poder utilizar, lembra que eu falei que objetos, eles são feitos para que você utilize. Cada objeto tem funções específicas. Então, eu só consigo utilizar os objetos, né? Só que para eu criar um objeto, eu preciso ter o projeto desse objeto, para saber o que meu objeto vai fazer. Agora eu já projetei um objeto aqui, ó. Chamei ele de animal, então ele vai ser o objeto animal. Ele vai ter 2 atributos e 2 métodos, cada método fazendo alguma coisa. Não é verdade? Muito bem. Agora basta eu transformar esse cara em objeto para que ele possa funcionar. Ah, eu tenho que fazer isso? Sim. Lembra que eu falei que os objetos são manipuláveis, os projetos não. Então, por mais que eu escreva aqui, ó, animal, que é a classe que eu criei, tá? Eu faço acesso aos métodos e atributos através do ponto. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto que chama animal e eu quero acessar o método locomover, eu clico em ponto e aí ele vai me mostrar o método locomover. Só que aqui não mostrou nada, ó. Por quê? Porque eu não criei esse objeto ainda, eu criei a classe. Olha aqui, ó, animal é a classe, é o tipo do objeto. Então eu não consigo, ó, não consigo, né? Por mais que eu escreva aqui locomover, ele não vai fazer nada, porque ele vai me dar um erro. Vai dizer cannot find symbol, né? Ele não consegue nem achar o símbolo. E lógico, isso aqui tem uma razão porque ele não consegue achar esse símbolo, que nós já vamos falar a respeito já, ok? Mas, enfim, não dá. Eu não consigo utilizar a classe. Eu tenho que utilizar o objeto. Bom, então para eu utilizar um objeto ele nada mais é do que uma variável, ok? Então, se eu quiser criar um objeto, eu tenho que dizer que tipo de objeto eu quero. Qual é o objeto que eu quero criar? Eu quero criar o objeto animal. Oh, legal. E qual vai ser o nome desse objeto? Bom, lembra do exemplo do Batman lá, que tinha 2 atores? O ator era a variável, o objeto mesmo era o Batman. Aqui é a mesma coisa. O meu objeto vai ser o animal, mas eu tenho que ter um ator para representar esse animal, ou seja, eu tenho que ter uma variável. E essa variável tem que ter um nome. Tudo bem, vou escrever animal. Já aprendemos que o Java é case sensitive, então quando eu digito animal com A minúsculo, é diferente de animal com A maiúsculo, tá? Com A maiúsculo vai ser a classe e com A minúsculo é simplesmente o nome da variável que eu estou criando. Lembra quando eu crio um string? Eu coloco o tipo aqui na frente, que é string, e o nome para a variável. Acabou. Criei uma variável do tipo string. Só que agora eu não quero um string, eu quero um animal, que eu acabei de projetar. Muito bem. Só que ele está dando erro, ó. Cannot find symbol. Gente, lembra quando nós falamos de pacote? E eu disse que pacote ele é também um escopo.
dentro do escopo Java Básico Teste, que é onde está o animal, tá? Eu consigo falar com qualquer classe. Dentro do Java Básico, que é outro pacote, eu consigo falar com qualquer classe. Agora, olha só, essa classe está dentro de um pacote e essa outra está dentro do outro. Ou seja, eu estou criando um objeto, tá? que o seu projeto, a sua classe, está em outro pacote. Opa, eu não enxergo. Tá? Não consigo. Aqui dentro eu consigo ver o que está aqui dentro. Não estou falando acessar, hein, gente? Não estou falando utilizar. Estou falando enxergar, por enquanto. Reconhecer que existe essa classe. Tá? Ó, o Java não reconhece, porque nós estamos dentro da classe Java Básico, que está dentro do pacote Java Básico, e eu estou tentando criar um objeto que está dentro de Java Básico.teste. Para que ele reconheça, aí ele já vai dar até uma dicasinha para a gente tem que importar esse objeto para dentro do nosso arquivo aqui. Ó. Como que funciona? Bom, olha só que fácil que o NetBeans ajuda a gente. Ó. Clica aqui, adicionar importação para Java Básico.teste.animal. É isso que eu quero fazer. Clica aqui e olha só o que ele fez. Java Básico.teste.animal. Ele importou esse pacote e junto com ele a classe que eu quero que seja reconhecida dentro dessa minha outra classe que eu estou trabalhando aqui. Opa, agora sim, ó, eu tenho uma classe animal, que o Java já sabe o que é, e já tenho aqui a variável com o nome animal. Só para a gente fechar, a gente concluir esse conceito, quando eu apago aqui animal, eu vou tentar, naquela hora só aparecia class, porque a gente não tinha feito o import. Né? Agora, quando eu clicar, ele vai continuar aparecendo só class. De fato, poderia aparecer algum método estático aqui, mas não tem. Só tem a classe object, só tem essa diretiva class aqui mesmo. Então, pessoal, mantenho o que eu falei até agora. Esse comentário que eu acabei de fazer, a gente vai entender mais para frente quando a gente falar de estáticos, tá? De objetos estáticos, métodos estáticos, enfim. Por enquanto, a gente fica só com esse conceito que eu acabei de dizer, onde eu não consigo acessar nada de animal, porque animal é uma classe. Então, beleza, vamos criar o objeto, eu acabei de criar a variável. Ótimo. Assim que eu criei minha variável, aí eu já posso brincar? Vamos ver. Animal. Opa, olha só, agora sim. Veja bem, eu tenho equals getClass, hashcode, notify all, toString, wait. Olha quanta coisa eu tenho, gente. Bastante coisa, né? Ué, professor, mas eu não lembro de ter escrito nada disso aqui na classe animal. De fato, a gente não escreveu. Mas olha o que o Java está mostrando aqui. javalang.object. Então isso daqui são métodos de quem? De object. Mas quem que é object? Eu nem sei quem é object. Object é um objeto, tá? Uma classe também. Só que essa classe é a classe pai de todas as outras classes no Java. Toda classe que você criar no Java, toda classe que você encontrar no Java, ela obrigatoriamente herda da classe Object. Mas o que é herdar? Herdar é herança. O que é herança nós vamos ver para frente. Tá? Mas só entenda que esses métodos não foram definidos na classe animal, que nós acabamos de criar. Animal só tem esses aqui. Elas foram definidas em Object. E elas aparecem porque toda classe é um object. Se toda classe é um object, ela tem que mostrar aqui. Tá ok? Muito bem. Dito isso, vamos procurar o que a gente criou. A gente criou o locomover. Cadê o locomover? Não tem? Não tem, exatamente. Ué, agora ficou confuso, né? Porque ele mostra os métodos da classe pai, mas não mostra o da classe filha, que é o próprio animal. Não mostra porque ele ainda não é um objeto. Lembra que eu falei que ele tem que ser um objeto para a gente poder utilizar ele? Ele não é um objeto. Mas se ele não é um objeto, como é que ele mostra esses métodos aqui? Porque esses métodos são estáticos. Todos eles são estáticos, ok? Então a gente não vai... a gente não precisa instanciar um objeto, criar um objeto para utilizar um método estático. A gente só pega a própria classe e chama o método.
todo método estático é assim. Mas mais para frente a gente fala de método estático, ok? Então, legal. Então, bom, então eu tenho que transformar ele em objeto. Como que eu faço isso? Eu tenho que instanciar. Instanciar é simplesmente o fato de transformar uma classe em objeto. Então, eu venho aqui, coloco um igual e coloco uma diretiva chamada new. Tá? New de novo. New o quê? A classe agora, hein, gente? Ó, animal, a classe com A maiúsculo. Abro meu parêntese, fecho meu parêntese, ponto e vírgula. Opa, agora sim. Agora, esse cara aqui, isso aqui, significa Java, cria aí para mim um objeto chamado animal na memória. Aí ele vai lá, botou esse animal na memória. E depois você referencia ele para essa variável que eu criei aqui em cima, ó, que é uma variável desse tipo, tá? Então aí você referencia nessa variável. Ok. O Java vai fazer isso para você. Então, pessoal, isso aqui transformou o nosso objeto, tá? Transformou a nossa variável em objeto animal. Ela é o nosso objeto animal. Tá? E esse objeto animal, como eu disse, você tem que ter esse conceito em mente. Não esqueçam isso. Este é o objeto, ele está na memória do computador. Esta é a variável que referencia esse objeto. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês qual é a diferença, por que eu estou falando isso. Então vamos lá, eu vou chegar aqui e vou, agora que ele é um objeto, eu posso fazer o seguinte, ó, animal, olha o que acontece quando eu clico em ponto, além dos métodos estáticos lá da nossa outra classe, todo outro método que a gente tiver que não seja estático, inclusive também agora ele aparece, tá? E quando eu clico em tá aqui. Locomover. Vamos lá. Opa, não apareceu. Locomover, não tem? Ué, bom, agora sim. Agora está feita a confusão. Acabei de criar a minha variável. Acabei de criar o objeto. Estou seguindo tudo certinho, como o professor falou. E agora que eu quero usar o meu bendito objeto aqui, eu não consigo usar. Por que raios isso acontece? Pessoal, Java é uma linguagem de programação muito robusta, fortemente tipada e tem suas regras, né? Aí a gente não pode fazer nada, nós temos que seguir as regras do Java. Tá? E as regras do Java diz o seguinte, amigo, você quando cria um objeto, quando você cria um atributo, quando você cria um método, você tem que colocar uma diretiva de acesso, você tem que dar acesso ou não a isso que você está fazendo. Ah, então tá. Bom, eu aprendi que tem o public, eu aprendi que tem o final, né? Mas esse aqui não tem nada. A classe tem, olha lá, public, mas o método, olha só, o método não tem nada. Ué, será que eu teria que pôr aqui também? Olha, experimenta, coloca aí public. Coloquei public. Poxa, agora já está quase igual a nossa assinatura aqui do main, né? Aqui, ó, o main também tem public, ó. Faltou só o static, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Fora isso, agora o nosso método já tem public, já tem o void, já tem o nome. Poxa, legal. E por que eu estou falando assinatura? Porque assinatura é justamente esse conjunto de coisas que a gente escreve aqui, tá? No caso do Java, tem mais a ver só com o nome, com os parâmetros, do que com os tipos de retorno e tudo mais. Mas quando a gente falar assinatura, entenda que é como o método foi escrito, tá? Como ele foi, não na sua implementação, que é aqui embaixo, a gente chama implementação aqui embaixo no corpo, tá? Mas sim no seu cabeçalho aqui em cima, como a gente escreveu o método aqui em cima é assinatura, ok? Então, olha só, coloquei o public lá, vamos ver o que acontece aqui. Olha, acabou de aparecer o locomover para a gente. Poxa, que coisa, né? Então, olha aí, ó, locomover. Então, para que eu possa acessar o método, ele tem que ser public, né? Lembra que eu disse que public significa que eu vou dar acesso para qualquer objeto? Então, qualquer objeto. Ó, esse aqui é um objeto diferente, é uma classe diferente de Java básica. E esse cara está tentando mexer com esse aqui, com esse animal. Ó. A gente está criando tudo isso aqui dentro do Java básico.
E aí eu estou querendo chamar o locomover, ele tem que ser público, né? Senão eu não acesso de jeito nenhum. Tá? Então, professor, só quer dizer que quando eu deixo aqui vazio, é a mesma coisa que escrever isso aqui, né? Private. O private é privado, gente. Privado ninguém acessa, ninguém, tá? Então, olha só o que vai acontecer, já vai dar erro. Ele vai dizer que has private access, ou seja, ele tem acesso privado lá na classe animal. Não vai funcionar, vai dar erro, tá? Então é isso que eu estou dizendo? Não é isso que eu estou dizendo, porque olha só, tirei e deixei vazio, né? Salvei, voltei para cá. E agora ele vai dar o erro seguinte, ó, is not public in animal, cannot be accessed from outside package. Olha a dica, né, pessoal? É sempre bom a gente ler o que o Java está dando de errado. Ó, locomover não é público. Aonde? Na classe animal. Ok, isso está claro. Não está escrito public lá. Não pode ser acessado de fora do pacote. Olha que interessante, então. Eu não posso acessar de fora do pacote. Mas se animal tivesse dentro do pacote Java básico, será que eu conseguia acessar sem essa diretiva aqui? Ah, com certeza, ok? Vamos fazer um teste? Vamos pegar animal daqui e arrastar ele para cá, ó, dentro de Java básico. Aí ele vai perguntar para a gente mudar, né? Quer mudar para esse pacote? Sim, refatorar. Ok, pronto, agora Java animal, que é essa classe aqui. Olha aqui o pacote dela agora, Java básico. Não mudei nada, continua sem o public aqui. E ó, não dá erro mais. Então, gente, é o seguinte. Para que todo mundo veja o seu método, e isso vale para a classe também, ok? Se eu deixar a classe assim, ó, todas as outras classes que estão no mesmo pacote vão conseguir vê-las, ok? Agora, se ela estiver fora do pacote, eu sou obrigado a escrever public. E a mesma coisa é para os métodos. Se eu quero que outras classes vejam esse método fora do pacote que eu estou trabalhando, ou seja, eu estou trabalhando aqui no main. Se eu estou criando um animal e eu quero que aqui a minha classe Java básico veja os métodos lá da classe animal que não estão como public, ambas têm que estar no mesmo pacote. Tá? Então vamos voltar animal para cá. Vamos refatorar. A classe Java básica, o mesmo pacote está usando funcionalidade da locomover. Refatora. Muito bem. Vai dar erro aqui. Voltamos para a classe animal, que agora Java básico.teste é o pacote. Então, para que isso funcione em pacotes diferentes, aí eu preciso dizer que esse método é public. A mesma coisa vai ser aqui. Public. Ok? Muito bem. Posso salvar. O erro some. Gente, acabamos de entender, tá? De criar um objeto, criamos uma variável desse tipo, dissemos que essa variável ela recebe uma instância nova da classe animal, ou seja, virou o objeto armazenado na memória por referência, e eu estou referenciando esse objeto através dessa variável que eu criei. Aí nessa variável eu estou chamando o método locomover, e agora sim esse método vai fazer alguma coisa para mim, porque eu instanciei o objeto. Tá? Na próxima aula a gente vai ver essa ideia de referência, quando faz ou quando não faz referência para um objeto. E aliás, qual é a diferença, né, de ser referência ou não, por que a gente tem que prestar atenção nisso. E a gente vai ver também a questão do do retorno, né? Quando um método retorna alguma coisa, quando não retorna, e os parâmetros dos métodos, ok? Bom, essa aula ficou um pouco mais longa do que a outra, mas eram conceitos importantes que eu queria tratar. Até a próxima.